Falta exatamente uma semana para a realização do segundo turno das eleições municipais e o Trilhas da Democracia recebe os presidentes do Partido dos Trabalhadores e do Partido Socialismo e Liberdade no estado de Pernambuco, a fim de discutir, a fim de dialogar sobre essa reta final do processo eleitoral. Ei-los aqui. Vamos ao embarque. Em primeiro lugar, o deputado estadual da Assembleia Legislativa de Pernambuco e presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, Doriel Barros. Doriel, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Prazer é meu participar também do programa tão importante como o Trilhas da Democracia. Então, cumprimentar você, Marcos, e todos os que vão conosco aqui, está no programa, o Normando, e também o nosso presidente do PSOL, meu companheiro Samuel Herculano. Dito isso, embarquemos. O presidente do Partido Socialismo e Liberdade no estado de Pernambuco, Samuel Herculano. Samuel, seja muito bem-vindo também, pela primeira vez aqui no Trilhas da Democracia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, mas também aqui parabenizar, o convite para o nosso deputado estadual e presidente do PT aqui no estado de Pernambuco, Doriel Barros, e também aqui, parabenizar e também agradecer aqui por contribuir com a participação do advogado Normando Rodrigues. E aí também agradecer ao Trilha da Democracia pelo convite, Eu acho muito importante esse espaço para a gente dialogar todo esse processo democrático aqui no Brasil e no estado de Pernambuco. Samuel, eu te pediria só para ver o ajuste do som, porque o teu som está meio abafado. Enquanto eu convido a entrar o assessor jurídico do movimento sindical cultista, meu companheiro Normando Rodrigues, que fez falta no Trilhas da Democracia da semana passada. Por razões pessoais, ele não pôde participar do programa. Ei-lo aqui. Normando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marco. Prometo que a falta foi exceção. E muito bem-vindos, Doriel e Samuel, lideranças importantes da esquerda, desse importante estado que é Pernambuco, que pode dar exemplos significativos de montagens de frente para a gente e de postura correta ante os desafios que estão colocados para a esquerda brasileira. É uma honra estar com vocês aqui. Vamos para essa trilha. Doriel, o PT vai disputar o segundo turno das eleições em 13 cidades. É um número parecido com o das eleições anteriores, municipais, de 2020. Me corrija, por favor, se eu estiver enganado, foram 15 disputas em 2020. Dessas disputas, 4 são em capitais. Dessas 13 disputas, 4 são em capitais: Cuiabá, Porto Alegre, Natal e Fortaleza, e em 9 cidades com mais de 200 mil habitantes: Anápolis, Mauá, Diadema e Sumaré, em São Paulo, Anápolis, em Goiás, no Rio Grande do Sul, Santa Maria e Pelotas, e na região Nordeste, a importante cidade de Camaçari, um polo industrial importante, Caucaia, no Ceará, e a nossa querida Marinha dos Caetés, Olinda. Eu gostaria que você fizesse, Doriel, uma análise dessas disputas, com destaque para as 5 cidades da região Nordeste: Natal, Fortaleza, as 2 capitais do estado do Rio Grande do Norte, Ceará; Caucaia, no Ceará, no Ceará, Camaçari, na Bahia, e Olinda, no estado de Pernambuco. Por favor, Doriel. Mais uma vez, aí, cumprimentar a todos que acompanham o programa, dizer que é um prazer enorme poder estar compartilhando com vocês um pouco desse cenário, da nossa avaliação e do nosso olhar em relação
as eleições de 2024. A gente ainda está vivendo elas, evidentemente, mas já temos um resultado, né, do primeiro turno e esse caminho que nós estamos fazendo para o segundo turno, onde o PT disputa cidades importantes, capitais importantes, cidades também médias, grandes, e é um desafio que a gente sabe que o PT vivencia, porque o PT, naturalmente, ele é muito forte nas pequenas cidades, né? Isso já é um dado que o PT, há muito tempo, tem, de você ter uma maioria das prefeituras que são de cidades pequenas, naturalmente, em função também de toda a luta do Partido dos Trabalhadores, da defesa, né, das pessoas que estão mais distantes do acesso às políticas públicas, e o Partido dos Trabalhadores sempre foi um grande defensor do acesso a políticas públicas por toda a população, e nesse caso a gente tem um reconhecimento muito maior, evidente, das pequenas cidades nessa luta política que o PT tem feito de garantia de oportunidade para todos, né? Como o presidente Lula tem buscado levar uma série de ações, universidades, interiorizando, então tudo isso tem tido uma repercussão. E o partido tem buscado, né, ultimamente também trabalhar esse recorte de como é que a gente pode chegar nas grandes cidades, nas médias grandes cidades, nas capitais, porque também a gente precisa ter um eleitorado nas grandes cidades que possa ter esse olhar e esse reconhecimento do papel e daquilo que o PT pode fazer nessas cidades, do ponto de vista do jeito do PT governar. Então, nós temos hoje, além dessas cidades que nós estamos disputando, médias e grandes, né, o PT faz uma disputa nessas capitais, com uma disputa muito polarizada em relação ao governo, às ideias da esquerda e do PT contra as ideias bolsonaristas, que é o que na maioria desses municípios aqui a gente está em debate, né? Qual o projeto de sociedade? E essa é uma discussão importante. Nós temos uma avaliação de que já há um ganho importante do PT ter conseguido ampliar nesses espaços de capitais, e a gente acredita que nesse segundo turno é possível a gente reverter algumas situações que, a princípio, estão adversas, porque tem situações como, por exemplo, se você pegar aqui o exemplo de Cuiabá, é uma situação onde o cara que lidera as pesquisas, estava liderando as pesquisas, está liderando o segundo turno, é um cara que, de fato, não é um parlamentar no Congresso Nacional que sirva de exemplo para ninguém, do ponto de vista do comportamento, do estilo, né? E o cara lidera. Então, são debates importantes que a gente está fazendo na sociedade sobre qual tipo de representante que nós queremos, e eu acredito que o PT está oferecendo nomes com um grande potencial, né? Quadros jovens, de mulheres, né? Em situações como o caso de Porto Alegre, a Natália, que é de Natal. Então, eu acho que há um crescimento do PT para as grandes, médias, grandes cidades e capitais, e eu acho que isso é algo extremamente positivo para o Partido dos Trabalhadores. Doriel, só para ratificar o que você disse, é impressionante essa disputa em Cuiabá. A referência é o deputado federal Abílio, que a melhor expressão que eu consigo identificar para caracterizá-lo é bufão, né? Ele é um bufão, é um personagem grotesco da política brasileira, e que realmente exemplifica os descaminhos da política brasileira nos últimos 10 anos, né? Mas só insistindo, Doriel, quais são as expectativas em relação à candidatura de Vinícius na cidade de Olinda? Foi
Foi uma surpresa ele ter passado em primeiro lugar no segundo turno, nas eleições, para o segundo turno? Veja, não, porque havia números internos nossos que mostravam que o Vinícius estava num processo crescente e que, naturalmente, na reta final, ali nos últimos dias, o PT tem, historicamente, também esse crescimento, quando há um processo de crescimento das candidaturas nossas. Na reta final, a tendência é sempre haver um crescimento, quando há um processo como o que estava acontecendo em Olinda. Além de você ter, em Olinda, uma realidade de pobreza, de dificuldades que a população vem enfrentando há algum tempo, já há 8 anos, de maneira muito, muito forte, e a candidatura de Vini conseguiu fazer esse movimento do despertar e do colocar para a sociedade que é possível fazer mais, fazer diferente, fazer com qualidade, fazer para todos, fazer, sobretudo, para aquelas pessoas que estão mais distantes do acesso às políticas públicas, e que o Vini representa, por ser uma pessoa que vem da luta do povo, que vem da periferia, que é o negro, que é uma pessoa LGBTQIA+. Então, vencendo todos esses preconceitos ainda, que a gente sabe que tem uma sociedade bastante ainda preconceituosa. Então, mesmo diante dessas realidades, Vini se apresentou como um quadro que veio rompendo todas essas barreiras e, ao mesmo tempo, apresentando um projeto diferente para Olinda. E, por isso, ele, no primeiro turno, consegue chegar liderando, e nós hoje estamos com uma expectativa muito grande. Por exemplo, nós temos tido a adesão de vários partidos, né, que no primeiro turno estiveram de outro lado. Nós estamos unindo a esquerda como um todo, o PSOL, todo mundo, o PCdoB, enfim, todas as forças de esquerda estão engajadas, entendendo que Olinda é uma cidade importante para a esquerda, é uma cidade importante do estado de Pernambuco e do Brasil, que precisa, de fato, a gente ter uma candidatura que seja uma candidatura comprometida com esses ideais que a esquerda defende. Então, há uma animação muito grande nesse sentido, e que eu tenho muita confiança. Estive recentemente numa plenária que nós fizemos com vários movimentos sociais e vários partidos que estiveram presentes. Então, uma plenária muito animada. Está vindo pessoas, lideranças de todo o estado de Pernambuco para fazer frente a esse desafio de Olinda. Candidatos que não foram eleitos no interior, que estão vindo a contribuir, outros que foram eleitos. Então, está vindo um movimento muito importante para que a gente consiga ter essa vitória, que será uma vitória importante, não apenas para o PT, mas para as forças de esquerda, para as forças que defendem um outro modelo de sociedade, que é representado pelo nosso companheiro Vini Castelo, e que eu acredito que essa junção de forças da esquerda e de partidos que também estão ali na aliança do presidente Lula, estão fortalecendo esse projeto, nós vamos conseguir ter uma grande vitória aqui em Olinda, e espero que a gente possa também ter essas vitórias em capitais importantes, como a gente já destacou, para que, com isso, a gente consiga consolidar e fortalecer essa luta que a gente está fazendo de sustentação, né, de um projeto político representado pelo presidente Lula. Samuel, as troças carnavalescas de Olinda, assim como os partidos de esquerda, estão unidas na campanha de Vini. Eu queria que você falasse disso, falasse sobre o panorama político por esse segundo turno em Olinda, mas que falasse, não poderia deixar de ser, sobre a disputa, essa disputa mais acirrada, mais difícil, na cidade de São Paulo, do companheiro Guilherme Boulos contra o atual prefeito.
e também falasse sobre uma outra disputa, vai ser a segunda disputa do segundo turno no estado de Pernambuco, que é na cidade de Paulista, né, que representa, de alguma maneira, a antecipação de uma possível confrontação no ano de 2026 no governo do estado de Pernambuco, na eleição para governador do estado de Pernambuco, entre o atual prefeito reeleito da cidade do Recife, João Campos, e a governadora Raquel Lira. Os dois candidatos em disputa são candidatos apoiados, são candidatos do PSB e do PSDB. Então, gostaria que você falasse desses 3 cenários, por favor, Samuel. Por favor, escolha a ordem que você melhor entender por bem. Eu vou começar pela ordem que você já apresentou, Marcos, que é Olinda, né? E aí já pegar a linha que o companheiro Doriel apresentou. Eu sou morador de Olinda, né? Então eu conheço Olinda por morar lá. Eu moro num bairro de periferia, em Águas Compridas, e moro numa comunidade onde o esgoto é a céu aberto e as pessoas almejam mudança. E a gente vê hoje, na candidatura do companheiro Vinícius, né, mais conhecido carinhosamente na cidade de Olinda como Vini, a esperança, né, a esperança de mudança real. Né? Vini hoje encabeça uma frente de esquerda progressista, inclusive com candidaturas que teve ao lado da gestão atual, né? E que teve, em algum momento, apontando caminho, uma sucessão, né, e a indicação da gestão atual. Então, hoje, a candidatura do Vinícius Castelo, ele apresenta a esperança, principalmente para quem mora nos morros e nos córregos nas periferias. Eu sou morador de um córrego, né, onde no inverno a gente tem pânico, os moradores têm pânico porque o córrego, por falta de tratativa da gestão municipal, acaba indo para a rua, ou seja, o córrego torna-se um rio na rua por falta de iniciativa política da gestão. Então, hoje, a candidatura do Vinícius, ele aponta um caminho para resolver N problemas que era possível resolver com diálogo político. E esse time que o Vinícius colocou, inclusive a federação Pessoal Rede na cidade, apontou que o melhor caminho não era apresentar uma candidatura, era sim formular a candidatura de esquerda, a candidatura progressista e fortalecer a candidatura da Frente do Brasil pela Esperança, encabeçada pelo companheiro Vini. E aí esse time é um time que não dá para você olhar de lado, é o time do presidente Lula, é o time em qual o presidente do PT e deputado estadual Doriel se encontra, está à frente desse processo, é o time da nossa deputada estadual, Dani Portela. Então, esse time tem muito que mudar a cidade de Olinda. E a gente vê essa candidatura numa crescente no sentido de não absorver promessa, a gestão atual, mas sim na esperança do povo poder tocar a cidade. Então, o sentimento hoje na cidade é de que é possível mudar a cidade, é possível governar a cidade, desde a periferia ao sítio histórico de Olinda, desde Águas Compridas, Rio Doce, né, a Casa Caiada, a Fragoso. Hoje, a esperança real de uma possibilidade de mudança. Então, eu, como cidadão olindense, né, e também eleitor daquela cidade, né, e aí tirando um pouco da posição de presidente estadual do partido, mas enquanto morador, tenho minha família naquela cidade, que a gente todos os dias tendo dificuldade, hoje a gente trabalha, e aí virando voto, conversando as pessoas, dizendo que hoje Olinda tem um time que pode mudar essa cidade. É o time do presidente Lula, é o time do companheiro Vinícius, é o time do companheiro presidente estadual do PT e deputado estadual, é o time da companheira Dani Portela, é o time da vereadora a vereadora eleita pelo PT, a Eugênia Lima, né, uma companheira de luta, uma companheira que a gente está acompanhando em vários
processo, e que é a mulher mais votada na história de Olinda. Então, esse time é o time que vai mudar a cara de Olinda. Então, eu estou muito feliz, eu acredito muito, a gente vai dormir, né? Ligando para as pessoas, mandando mensagem que agora a gente tem as condições de fazer com que Olinda ela seja uma cidade que possa dar condições para todos os olindenses ter as condições e ter a dignidade de volta. Então, é esse time que está colocado em Olinda que vai tocar essa cidade, que vai mudar. Então, estou muito esperançoso, estou trabalhando, a gente está trabalhando 24/48, na linguagem popular, né, que é necessário, mas, de fato, a gente gerir essa cidade. E é isso, muito feliz, né, muito feliz. Foi acertado, né, o PT, nesse diálogo com o PCdoB, com o PV, com o PSOL, com a Rede, né, com os outros partidos que estão chegando, com as candidaturas, né, que foram eleitas, com as candidaturas que não foram eleitas, mas têm um papel fundamental nessa cidade. Então, hoje, dentro da cidade de Olinda, a esperança, né, e o amor vai vencer o ódio, o ataque, o preconceito, e o companheiro Vinícius vem sofrendo. Então, hoje tem um time, sim, tem um time montado, tem um time coeso para, de fato, mudar a realidade dessa cidade. E daqui, até pouco tempo, para ver o resultado. E a população de Olinda vai dizer, a gente acertou, né, a gente acertou em eleger um negro periférico, né, um jovem, porque muitos pesam que ele é jovem, então está candidaturando força, que é inexperiente. Mas a experiência vem com a acessibilidade do povo. É ouvindo e é olhando. E Vinícius vem fazendo isso nas comunidades, né? Ontem mesmo, aqui em Águas Cultura, no bairro que eu moro, teve uma mega hiper carreata, e não digo mega hiper carreata porque foi organizada, mas porque as pessoas desse bairro aderiram. Pessoas que estavam vindo do trabalho e eu estava acompanhando, elas aderiam a essa carreata e o bairro ficou parado, que é um corredor, ali a Guaxupira, é um corredor de acesso, mas todo mundo satisfeito. Ninguém estava preocupado porque a rua estava fechada, mas satisfeito porque ele estava esperando. Então, esse é o cenário para a Olinda, a gente está trabalhando forte, pesado, para colocar esse time em campo. O time já está montado, né? O time do presidente Lula, é o time do presidente estadual do PT, deputado Doriel, é o time da Dani Portela, é o time do PSOL, é o time da Rede, é o time do PV, é o time do PCdoB, é o time dos outros companheiros e companheiras. Né? É o time de Eugênia. Né? Então, é esse time que está montado para a gente tocar e gerir e trazer a esperança e concretizar o sonho das pessoas que sonham com dias melhores. Então, esse é o cenário para a Olinda e a gente espera tocar essa cidade para a população olindense. E, Samuel, e o time do presidente Lula na cidade de São Paulo, onde a situação é mais complicada. Qual é a tua... De fato, São Paulo é uma cidade bem complexa. Né? São Paulo é uma cidade onde a direita está enfincada. Né? São Paulo é a grande cidade, São Paulo é o pontapé do Brasil. Né? Então, foi acertado esse diálogo PSOL, PT, né? A presença da companheira Marta, que fez uma das melhores gestões, se não a melhor gestão da cidade de São Paulo, que me acompanhou, né? A Marta do Tempai, a Marta é quem trouxe para a cidade de São Paulo esperança, né? É quem deu as condições de melhora para São Paulo. Então, a disputa, a cidade de São Paulo é a disputa mais ferrenha e talvez a disputa mais difícil para o PT, principalmente para o PSOL, né? Mas o presidente Lula, o nosso presidente, ele está encabeçando essa eleição lá, né? Todo o time do PSOL, dos seus deputados federais, estaduais, do PT também, está entendendo que existe essa dificuldade, o campo conservador, o campo da extrema-direita, o campo da ultra-extrema-direita, né, que a gente viu nessas eleições, o campo do ódio, né, o campo que não tem nenhum compromisso com a cidade, não tem nenhum compromisso com a população, apareceu. Né? Apareceu fazendo disputa entre eles, né? Apareceu fazendo essa disputa de quem herda o bolsonarismo, de quem herda o pós-bolsonarismo,
né? E aí a gente conseguiu perceber o que está em jogo, né? Não está em jogo a vida das pessoas, está em jogo o poder da extrema-direita, que hoje ocupa esse espaço que o ex-presidente, que bom que é ex-presidente, que vai ficar na lata do lixo da história, né? Ele disputa esse espaço, porque eles veem que dentro da briga na extrema-direita não existe uma liderança. A gente viu que o Bolsonaro não consegue ser liderança. Entende? E que bom que ele não consegue ser liderança. Então, São Paulo também tem a possibilidade de eleger um time de eleger um time comprometido com a democracia, comprometido com a mudança dessa cidade. É claro, é difícil, mas não é impossível. Né? A Tabata sinalizou apoio à candidatura do Guilherme, o Atena fez isso, e ontem quem assistiu o debate viu a diferença, né? Viu a diferença da postura do companheiro Guilherme, como é que ele dialoga com a cidade. Ele dialoga com o compromisso, ele dialoga dizendo que, de fato, vai fazer a partir da ouvida da cidade, das necessidades da cidade. Enquanto o outro lado, né, apresentado pelo prefeito, é só ataque, é mentira, não responde às perguntas, não se coloca como impossível, né, numa possível reeleição, como que irá tocar a cidade. E é isso. O histórico do prefeito já disse quem ele é, mas é preciso a gente, de onde estiver do país, a gente sinalizar que é importante a eleição, o São Paulo eleger o companheiro Guilherme Boulos, prefeito, junto com a companheira Marta Suplicy na vice. Esse é o cenário de São Paulo, um cenário difícil, mas não é um cenário impossível. E a gente vai trabalhar para que no dia 25 a gente eleja essa chapa, a chapa promissora, a chapa do presidente Lula, e que a gente possa, de fato, trazer a esperança, não só para São Paulo, porque São Paulo é exemplo para o Brasil. Samuel Doriel, eu teria essa pergunta sobre a disputa em Paulista, porque ela mexe com dois partidos, o PSB e o PSDB, com os quais a esquerda tem que acertar contas, no mau e no bom sentido. Mas eu gostaria agora de passar a palavra para o companheiro Normando Rodrigues para as suas considerações e também formulação de perguntas ao Doriel e ao Samuel. Por favor, Normando. Eu gostaria de fazer uma provocação aos dois a partir de uma leitura da realidade nessas eleições. Claro que é uma leitura particular, mas analisando o conjunto. O Samuel ele falou bastante em time, que eu acho que é uma expressão bastante adequada nesse momento, e vou considerar o time PT-PSOL nesse momento. Dois partidos que, aliás, tiveram a grandeza respectiva de, em várias prefeituras diferentes, em várias disputas diferentes este ano, renunciar à cabeça de chapa em função do outro e em função até de terceiros. Uma cidade importante do Rio de Janeiro, que é Niterói, onde eu moro, terá segundo turno numa frente muito ampla, encabeçada por nenhum dos dois, que é o atual prefeito, candidato à reeleição pelo PDT, mas com apoio amplo da esquerda, porque do outro lado está um candidato fascista, o Carlos Jordi, fascista mesmo, não é exagero nosso em qualificar. E ambas as legendas demonstraram muita maturidade, como eu disse. Então vou tratar como um time. Tá? E nesse time, considerando inclusive a origem do PSOL, o desempenho das duas legendas juntas, nesse primeiro turno, a nível nacional, ficou muito parecido com o quadro de 2002, o quadro que tínhamos para a eleição presidencial da primeira vitória do presidente Lula, em outubro daquele ano, que deu no primeiro governo Lula, iniciado em janeiro de 2003. No entanto, os desafios são outros. A realidade é muito diferente. Ou seja, nós temos um time maduro, que aprendeu muito com a história, mas que enfrenta um desafio que me parece inédito ante o quadro da esquerda brasileira. E um desafio
que é lembrado quando se fala, por exemplo, da disputa em Cuiabá com o deputado federal Abílio, né? Essa figura que é uma excrescência da política, saiu dos esgotos, como vários outros bolsonaristas, e que, numa fala recente, aqui eu preciso socializar a indignação com os companheiros, numa fala recente, num podcast que está sendo usado na campanha eleitoral, naturalizou relações sexuais com crianças de 11, 12, 13 anos e fez uma crítica, né, ao ECA, dizendo é o ECA da esquerda, o ECA deles, o ECA daqueles outros do sistema e que reprime e que torna todas essas relações com crianças como estupro presumido. Esse quadro, como toda a barbaridade dita pelo fascismo brasileiro, pela extrema-direita, não é inconsequente. A fala que está subsumida aí é aquela fala contra a educação sexual das crianças, que é a melhor maneira de fazer com que as crianças se protejam de abusos, né? É uma fala apelando para o que existe de pior na sociedade, sob uma mística de defesa da família, de defesa das tradições, mas que a gente sabe que é para submeter, né, às vontades, né, do dominante, submeter a mulher, as minorias, as crianças, etc. E tal. Por que eu estou fazendo essa menção? Não só para socializar a indignação e desopilar o fígado um pouco, mas porque esse é o tamanho do problema que a gente tem pela frente. Ser mal educado, né, ser grosseiro, ser raso, ser uma besta no discurso, virou moda no cenário político. E essa moda passa um significado torto, né, para a massa, e nós temos visto isso nas grandes periferias, de que essa é a mensagem de ruptura. Então, a grande provocação que eu tenho para vocês dois é o seguinte: não é hora da esquerda retomar o discurso que teve presente na fala de vocês agora, da mudança, do impacto concreto na vida das pessoas e da real ruptura com o sistema? Né, dois exemplos muito recentes, um do Nordeste, né, e os dois exemplos são do PSOL, mas tem outros também do PT, mas esses dois me ocorrem muito rapidamente. De vereadores, um reeleito em Fortaleza, que foi o Gabriel Biólogo, que me parece que, em seu discurso, ele pega a pauta ecológica e tira daquela mesmice dos ecochatos, né, como a gente critica de vez em quando, e transforma num cenário universal, que é para todos, né? E é mesmo o menino do PSOL que se elegeu vereador aqui no Rio de Janeiro, e que o nome desgraçadamente me foge, que se elegeu vereador com um discurso pela redução da jornada de trabalho, que é coisa que a gente abandonou, que a gente não fala mais. E, no entanto, foi uma pauta universal que colocou ele para dentro da Câmara de Vereadores, e muito bem. Então, a provocação que eu faço a vocês dois, tarimbadas as lideranças da esquerda e desse time, é nesse sentido. Não é hora da gente voltar a falar em ruptura? Doriel, por favor. Armando, acho que tua leitura está muito correta. Essas provocações, elas precisam acontecer, e principalmente nesse cenário que nós estamos vivendo. Agora, eu entendo que a gente vive um processo que veio se ampliando, né, com nos últimos anos aí do governo. Você teve 2 anos do governo Temer, 4 anos do governo Bolsonaro. Então, você vem com um avanço, né, de setores que até então não estavam se colocando de maneira para a sociedade, na defesa de pautas que hoje a gente vê sendo defendidas, como se fosse naturalizar debates que a gente entende que não traz nenhum ganho para a sociedade, muito pelo contrário, a gente vai caminha na direção do retrocesso, e a gente está
apenas há 1 ano e 8 meses, 9 meses do governo do presidente Lula. Então, a gente entende que essas eleições agora de 2024, ela ainda vem com uma força muito grande de setores conservadores, fascistas, como é o que nós estamos vendo, o Abílio, que é um cara que é a pior espécie que a gente pode identificar pela postura, pelo comportamento, sem respeito nenhum com as pessoas. Então, é uma figura que é um absurdo um cara desse ser eleito prefeito de Cuiabá. Então, a gente sabe que tem ainda uma luta muito grande, que o próprio presidente Lula, por exemplo, Lula está trabalhando para tentar construir um governo, sair de um governo de sequestro do Congresso Nacional, que foi o que se estabeleceu no governo de Bolsonaro, para tentar ver se consegue se estabelecer um governo de coalizão, para que o governo consiga ter condições de implementar uma pauta que pode ir na mesma direção daquilo que o presidente Lula conseguiu fazer quando foi presidente pela primeira vez. A gente vive um cenário e essas eleições, elas, inclusive aqui falando do PT, por exemplo, o PT não teve esse ano uma orientação de dizer nós vamos lançar prefeito em todos os municípios desse Brasil. Porque a ideia nossa do PT foi nós precisamos trabalhar com as candidaturas que a gente puder construir da esquerda, mas vamos precisar também construir as candidaturas que sejam ali também de centro, ou que, de alguma maneira, dialogue com o governo do presidente Lula, para a gente tentar sufocar um pouco esse sistema mais fascista que tem tentado sequestrar a pauta da sociedade nossa, e a gente caminhar nessa direção, apesar de pagar um preço. O PT está pagando um preço, a esquerda também está pagando um preço, mas eu acredito que é dentro de uma perspectiva da gente conseguir construir um ambiente que, para frente, permita a gente sair dessa situação e o governo também começar a implementar um conjunto de ações estruturantes para o nosso país, que hoje está na mão dos parlamentares. É absurdo essa questão das emendas. A parte do orçamento do governo federal está na mão do Congresso Nacional. Então, não dá para a gente conviver com esse tipo de realidade. E nós também, por exemplo, o PT, quando você olha a quantidade de prefeituras que a gente conseguiu eleger, e aí tem a crítica, né? Como é que a gente tem um governo federal e o PT só consegue eleger essa quantidade de vereadores, essa quantidade de prefeitos? Mas tem duas questões que é importante. A primeira é essa orientação que o PT Nacional teve. É claro que se o PT Nacional tivesse tido uma orientação, vamos lançar candidaturas em todos os municípios, é evidente que eu acho que a gente teria tido um número maior de prefeitos, prefeitas eleitos. Mas houve uma orientação da gente caminhar na direção de construir essa frente que o governo federal está se propondo a fazer. E é por isso que o presidente Lula teve muita dificuldade no primeiro turno, inclusive de acompanhar algumas eleições. Então, é uma situação difícil. Isso pode colocar o governo como refém? Pode ser, mas eu acho que a estratégia não é nessa direção que o presidente Lula está construindo. E o outro destaque é, quando você olha para a federação que foi constituída, por exemplo, também do PT, se o PT tivesse não tivesse com o PCdoB e nem com o PV, nós teríamos também eleito mais vereadores e mais prefeitos. Por exemplo, olhando aqui para Recife, se você olhar para o PT na capital, a gente perdeu um vereador, o PT tinha 3, o PT passou a ter 2. Mas quando você olha para a federação, o PT tem 5. Tem um do PCdoB, tem 2 do PV e tem 3, aliás, tem um do PV, 3 do PV e 2 do PT. Então, essa também é uma outra leitura que você precisa considerar, né, nesse fator de crescimento do PT, ou nessa presença do PT, que é a federação, que é também um instrumento que foi criada com esse objetivo de fortalecermos também essa frente de esquerda
e que, se você contabilizar no Brasil inteiro, o que é que foi eleito de PV, PT e PCdoB, você tem um recorte também diferente. Então, tem essas variáveis aí que são importantes a serem consideradas, mas é claro que eu entendo que nós precisamos unir forças, a esquerda precisa unificar o nosso discurso para enfrentar, de fato, esse sistema que ainda é muito perverso e é alimentado por um sistema capitalista que busca alimentar esse sistema de ódio, de opressão às classes sociais e ao povo, e tentando naturalizar aquilo que a gente entende que é um mal para a sociedade. Então, acho que esse é um grande desafio. Eu concordo com essas com suas observações, que a esquerda precisa estar muito mais alinhada e muito mais afinada em relação aos próximos passos que nós vamos ter pela frente. Samuel? Então, eu acho que esse processo de ruptura, ele um entendimento de que as forças de esquerda progressista, inclusive não só partidárias, mas com os movimentos sociais, eles de moradia, os movimentos sindicais, esse processo de demarcar espaço, de disputa pelo poder, eu acho que isso fica para trás na história quando a gente vê o golpe que a presidenta Dilma sofre, né, por não se engolir o que estava colocado naquele cenário político. E depois, com todo o movimento, né, daquilo que aconteceu, aquele absurdo que aconteceu, onde o presidente Lula foi vítima de um golpe detectado pela uma figura que hoje é premiado, né, de estar um representante, né, sei lá de quem, dentro do democrata respeita a voto postado na urna, mas foi esse momento que, infelizmente, aconteceu, mas que a gente da esquerda precisava montar esse time, o qual eu sempre coloquei aqui e tratei. Não dá mais para demarcar espaço. A gente não tem mais tempo para demarcar espaço. A gente tem que marcar, tem que conduzir o processo de ruptura real com essas figuras que estão aí e que vem se rebelando a partir do nascimento, né, do surgimento do Bolsonaro, quando ele sai do Baixo Clero na Câmara Federal, e aí surge como a figura que iria alinhar outro processo no Brasil, no país. Então, foi ruim o preço que a gente pagou, né? Foi muito ruim, milhares de vidas foram perdidas, e não só por isso essa ruptura, mas também na busca de fazer com que as pessoas, a população brasileira, dos estados, das cidades, né, das periferias, e que elas pudessem novamente ter a possibilidade, não falei de sonhar, de viver. Então, esse processo de ruptura e de junção da esquerda, né, e das forças progressistas é necessário, e ela vem no momento para fortalecer a eleição e a volta do presidente Lula, e aí que não foi fácil, que a gente viu quando abriu as urnas, né? O Norte-Nordeste foi quem deu, principalmente o Nordeste, foi quem deu essa vitória, porque entende o que faz necessário. E um processo de segregação do Sudeste com relação ao Norte-Nordeste. Então, essa ruptura, ela se deu necessária, no sentido de que a gente tem que entender para onde estava caminhando a política, né? Então, acho que é importante lembrar de que, se não for dessa forma, de nada vai adiantar os partidos, os movimentos, os sindicatos, as forças de esquerda, as forças progressistas, não alinhar a política. Por isso que São Paulo, hoje, o pessoal tem a candidatura do companheiro Guilherme, com a companheira Marta Suplicy, do PT, com um histórico de governabilidade na cidade. A federação, o pessoal Rede, saiu com a resolução que a federação iria apoiar e estava aberto para essa posição política com o campo da esquerda e progressista. E aí, com
a Federação Brasil pela Esperança, com o PDT, com os partidos de esquerda, com as ressalvas, e aí, dado o tempo devido para que fosse apresentado e analisado pela nacional, pela estadual, no sentido de ver qual foi a disputa local. Tanto é que aqui em Pernambuco, na cidade de Petrolina, o pessoal abriu mão de lançar a sua candidatura para fechar a candidatura lá encabeçada pelo companheiro Aldacir Amorim. Então, eu acho que a esquerda brasileira ela não precisa estar nesse processo de demarcação de espaço ou de uma disputa do poder entre si. Eu acho que a disputa do poder é para dar o poder para o povo. Esse é o sentido dos partidos de esquerda, esse é o sentido dos movimentos sociais, esse é o sentido do sindicato, de representar a classe trabalhadora, né? E os partidos de esquerda têm essa função. Então, eu acho que esse é o momento, né? Além dessas eleições de segundo turno que foi colocado aqui, de eleições que demarca espaço para o processo de 26, eu acho que é importante a esquerda também fazer uma reflexão no sentido de como é que a gente vai caminhar para o ano de 26. É um ano definidor, né? Para a gente retomar a política que devolva para a nossa população as condições de vida, as condições de dignidade, e que a gente diminua as diferenças. E só esse campo é que consegue tocar essa política. Ô, Marco, me permite só... Por favor, Dorel, por favor. Duas questões também, só para corroborar, e mostrando esse diálogo dos partidos, né, da esquerda, por exemplo, São Paulo, que o PT sempre teve candidatura própria, e dessa vez houve essa construção política de ir com a candidatura de Boulos, que foi uma decisão política acertada, está se confirmando que foi uma decisão acertada. Boulos tem todas as condições de ganhar as eleições. E Recife, que também foi uma das cidades onde o PT, nas últimas 5, 6 eleições, o PT sempre teve candidatura própria a prefeito. Tinha quadros aqui com muita qualidade para ser lançado candidato a prefeito, mas terminou abrindo mão da indicação de um quadro para disputar a prefeitura, depois de muitas eleições municipais, para apoiar também o PSB. Então, vejo que há um cenário, houve uma construção política diferente nessas eleições municipais em relação às eleições de 2020. Então, esse cenário construído foi um cenário acertado, pelo menos tem se revelado até o presente momento. Dorel, Samuel, Normando, a gente está entrando na reta final do Trilha da Democracia de hoje, e eu gostaria de aproveitar esses 11 minutos que faltam para ouvi-los a respeito de uma questão que é a da necessidade da civilidade nas disputas políticas. Há pouco tempo, Samuel deve saber disso, talvez Dorel saiba, uma foto da visita, uma foto que registrou a visita do prefeito João Campos à deputada estadual Dani Portela, quando ela acabava de dar à luz ao seu filho, né, foi utilizada de maneira política para se dizer que a candidatura de Dani Portela, à prefeitura do Recife, era uma candidatura satélite, uma candidatura instrumento, né, da candidatura de João Campos. Né? Eu tive, inclusive, a oportunidade de escrever um artigo para o site, para o portal Marco Zero, questionando a forma como essa fotografia foi utilizada e exatamente fazendo a defesa da necessidade da civilidade na vida política, nas disputas políticas. Né? Eis meu filho, que entrou agora de penetra aqui, né? Já me chamando para ficar com ele, o que mostra também que é preciso ser criança, né? em
momentos. Né? E Doriel, Normando, Samuel, gostaria de ouvi-los nessa reta final, né, sobre o seguinte aspecto. Me parece ser impossível estabelecer uma relação civilizada, civil, com as forças bolsonaristas. Né? É impossível estabelecer um diálogo com candidatos como Abílio. Só vou citar aqueles que foram citados aqui, né? Abílio na disputa em Cuiabá, o deputado federal Abílio, Jordi em Niterói, né? Mas eu queria ouvi-los a respeito, por exemplo, das relações civilizadas que podem ser estabelecidas em relação a disputas políticas travadas com, por exemplo, o PSDB de Raquel Lira no estado de Pernambuco, que vem estabelecendo uma relação bastante respeitosa com o presidente Lula, né? E também, evidentemente, com o prefeito João Campos, que faz parte da Frente Popular do Recife. E gostaria que Doriel e Samuel respondessem essa pergunta, dizendo o seguinte: qual vai ser a postura assumida pelo PT e pelo PSOL em relação à disputa de uma cidade muito importante de Pernambuco, que é a cidade de Paulista, que terá um segundo turno entre um candidato do PSB e um candidato do PSDB. Eu vou começar com Samuel e finalizo com Doriel. Por favor, Samuel. Primeiro, dizer que é importante ter o respeito dentro do processo político. A gente não faz disputa entre si, né? A gente representa. Então, a ida do atual prefeito, à época, visitar a nossa parlamentar, a nossa deputada estadual, a companheira Mili Portela, foi uma visita cordial, né? De relações de respeito. Isso não nos tira o direito de fazer cobrança. Então, saber dividir o processo de disputa eleitoral, se colocar enquanto representante da população é importante no universo político, né? A gente elegeu a companheira Jo Cavalcante, que vem do MTST, que é um movimento Moradia, que também é ambulante, né? E aí também ela é essa parlamentar que vai dialogar dentro do campo de esquerda, uma vez também que o prefeito está nesse campo de esquerda também, e é o atual prefeito. Então, para além de representar a população, não só em mais de 7 mil votos que ela teve, mas toda a cidade do Recife, mas vai representar politicamente no sentido de representar e com cordialidade. O debate político é feito para representar quem votou e a população do Recife. Então, acho que é importante nesse processo de se conhecer, né? E também se funcionar como tal. A gente não tem o mesmo expediente dos que estão do lado de lá, que ataca, que segrega, né, que porta o ódio. Então, acho que a política também se faz com civilidade. Se faz, não deve se fazer com civilidade, com respeito, né, dentro do campo das ideias, com bastante respeito. Com relação à Paulista, o pessoal, no primeiro momento, estava caminhando para fechar com a candidatura do PT, que era a candidatura do companheiro Ribeiro. Quando o companheiro, né, naquele momento, se apresenta, né, nas suas condições de não vir ter a candidatura, o pessoal fez uma conversa com a rede que compõe a federação e hoje está na base lá do PSB, na candidatura de Júlio Matuto. Então, o pessoal na cidade paulista, junto com a federação, né, o pessoal e a federação, composta por a rede, está na base lá e vai apoiar no segundo turno a candidatura de Júlio Matuto, que já é uma disputa colocada lá para 2026. Doriel, por favor. Não, veja, eu acho que a civilidade ela é fundamental na política e ela precisa ser
a tônica do respeito ao debate político e tal. Eu só entendo que tem algumas posturas do bolsonarismo radical que aí eu acho que o diálogo ele é muito difícil e não deve muitas vezes acontecer. Não é ter uma postura de radicalismo, nesse caso, não querer fazer diálogo com o bolsonarismo radical. É agir do mesmo jeito dele. Eu acho que não. Eu acho que se a gente for fazer diálogo com o radicalismo, com o bolsonarismo radical, você está, de certa forma, confirmando os absurdos que ele pratica, que ele dissemina. Então, eu acho que a gente tem que ter a civilidade, a gente precisa dialogar, precisa respeitar, principalmente os partidos que são do campo, de um mesmo campo. Também não pode haver uma questão de querer sequestrar também os projetos dos partidos da esquerda. Eu acho que a gente tem espaço para todo mundo, então acho que isso é uma questão que deve acontecer, e a Dani se colocou na campanha de maneira muito incisiva, a partir daquilo que ela, de fato, acreditava e acredita para a cidade do Recife, e eu parabenizo ela pelo grande debate que ela fez. A gente vive Pernambuco uma situação onde 2026 tem sido a tônica do debate que nós estamos fazendo nas eleições municipais hoje. E isso se dá muito, eu, pelo menos, atribuo ao próprio PSB, que foi quem trouxe 2026 para 2024, na minha opinião. Eu acho que a partir do momento que o PSB bateu o pé para dizer que não queria o PT, ou que o PT não ia compor a vice aqui no Recife, com o PSB, e ia colocar uma pessoa na vice do PSB, você coloca o debate de 2026 para 2024. Então, essa é uma questão que hoje, para mim, está muito forte, e o resultado das eleições aqui não coloca nenhum grupo político numa certa hegemonia em relação a outro. O resultado mostra que o campo para 2026 está totalmente aberto, por mais que alguns aqui tentem mostrar que eu tenho sair mais forte, ou o outro campo está mais forte. Eu não tenho essa leitura. Eu acho que nenhum campo tem uma certa força majoritária para 2026. Eu acho que o campo está totalmente em aberto, e não será somente essas duas prefeituras que vão definir quem vai estar mais forte ou quem não vai estar. No caso de Paulista, por exemplo, nós tivemos no primeiro turno com a candidatura de Padilha, né? O PT teve, inclusive, compondo a vice do PDT. Agora, no segundo turno, houve uma posição local de caminhar com o Ramos, que é o candidato do PSDB, mas aí houve uma posição da Nacional, dentro de uma aliança política Estado-Nacional, de que o PT de Paulista deveria caminhar com o projeto de apoio à candidatura de Júnior Matuto. Então, tem as divergências internas, né? O próprio Padilha foi para Ramos, né? Está apoiando o Ramos, que é o PDT. Então, você tem uma divisão ali das forças ali em relação a esses dois grupos políticos, e aí o cenário está totalmente em aberto, aonde eu consigo enxergar uma vantagem nos dois municípios que a gente está disputando, é Olinda, em relação à vantagem que o Vini apresenta nesse processo. Lá em Paulista, eu vejo o cenário muito ali igual, e em detalhes é quem, para mim, na minha opinião, vai definir a eleição, mas o PT aqui de Pernambuco tem esse entendimento de que nós temos que caminhar dentro dessa aliança política, de trabalhar todo o apoio que for possível para a gente eleger Vini, e todo o movimento que nós pudermos fazer também para que em Paulista a gente possa eleger o Júnior Matuto, e a gente, com isso, fortalecer esse campo político que está organizado aqui em Pernambuco, sob a orientação política do PT Nacional e do presidente Lula. Normando, para a gente finalizar, tolerância com os tolerantes, como dizia Bob, e como diziam os membros da resistência ao fascismo na Itália, piombo sui fascistas, chumbo, metaforicamente, hein? Metaforicamente falando. Metaforicamente. Piombo sui fascisti,
para a gente terminar? Muito rapidamente, assim, estou muito gratificado pelas intervenções de vocês, foi um grande prazer, mas muito rapidamente, eu acho que, pensado ou não, tendo havido planejamento estratégico ou não, acho que o presidente Lula, na formulação, e as legendas de esquerda juntos, na formulação para essas eleições, tem um mérito enorme, que foi o resgate da política, ou talvez o destravamento da política. O fascismo, ele tem horror à política. A política do fascismo é a violência. E abrindo o espaço democrático para o debate, as forças políticas tradicionais não só fluem, como a tendência é o fascismo naufragar, né? Porque ele não tem fundamento e não tem, fora da violência política, sustentação para encarar o debate. Então, muito rapidamente, eu estou otimista no médio e longo prazo e agradeço os companheiros porque fico mais otimista ainda depois dessas falas. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade do deputado estadual, presidente do PT em Pernambuco, Doriel Barros. Espero reencontrá-lo outras vezes para análises da conjuntura política até 2026. Muito obrigado, presidente do PSOL de Pernambuco, Samuel Herculano, torcendo aqui para a vitória de Guilherme Boulos, em São Paulo, para a vitória de Vini, em Olinda, e uma lembrança, uma recordação de última hora. Esse programa está sendo gravado no dia